biólogo. Agora, deixa eu entender uma coisa, Caralho, Marcão. que loucura isso. A tua intenção Isso. é você ir dar uma voadinha lá, voltar? Isso. Ou você ir para a estação espacial, ficar um período, trabalhar como astronauta? Qual que é o teu ticaracate? O que eu tenho, Ticaracati é boa. É. Eu tô montando o meu currículo. O que eu tenho hoje é um voo naquela navezinha que você considera Você lá põe a o galocha, Fusquinha. o Fuca lá. É, o Fusquinha. Com a galocha, que é uma isso luva de pedreiro e... Você tem ela aí? Tá aqui, ó. Essa aqui é a nave da Virgin Galactic. É. Nessa nave, eu já tenho um assento nela. Então eu já vou pro espaço Porra. nessa nave aqui. Você já comprou? Ou você é que ganhou? Qual foi a tua onda? hoje eu tenho aquela agência e a gente tem um convênio com a Virgin. E desse convênio nasceu um assento para mim nessa espaçonave. Tá. O meu objetivo, embora essa espaçonave tenha 90% de objetivo turístico espacial, Uhum. ele tem o 10% também para pesquisa. Então, a minha ideia é me transformar num astronauta comercial, ou seja, um astronauta que está aberto à iniciativa privada, iniciativas como essa que eu acabei de dizer, do Perfeito. tardígrado e tudo mais, Perfeito. e poder criar uma carreira de um astronauta privado, que é Tá. o que hoje está em voga. Entendi. Os astronautas hoje estão nisso. Mas para isso eu preciso primeiro fazer esse voo para o espaço para, mais uma vez, ter lá no meu currículo. Já tive voo a 4.000 quilômetros horários, a bordo de um voo suborbital e tudo mais. Então, Mas não fica pouquinho, Marcão, ele só dá uma lambiscada sim, e volta? mas eu represento essa empresa no Brasil comercialmente. Tá. E a ideia é potencializar e democratizar o espaço para mais e mais pessoas, porque Entendi. isso aqui ele tem o objetivo de ser o 14 bis das naves espaciais. Entendi. A ideia dele é, pela primeira vez, em vez de você decolar na vertical com um foguete, que é uma tecnologia que já se usa há 70 anos, Aham. a gente começar a decolar de qualquer aeroporto. Sim. Você vai decolar Você como um pode avião, decolar de Congonhas. né? Então ele tem essa área Entendi. alar, uma envergadura enorme, que é para chegar até a estratosfera, e dali ele desacopla. Liga o Aqui foguetinho. está o foguete, que é essa parte do meio, e aí ele acende em Entendi. rota exponencial até o espaço, em 60 segundos ele está lá no espaço. Aí ele volta. E aí ele volta, porque ele Pousa. tem uma tecnologia de segurança para não ficar muito tempo lá, porque isso é muito embrionário ainda, é uma tecnologia nova. Então as pessoas que vão, como eu, que são os primeiros que vão nessa espaçonave, praticamente estão testando Sim. essa tecnologia. Cobaia pra caralho. Eu Porra. sou cobaia espacial. Eu sou o cara que vai ser um dos primeiros Porra. ali a embarcar, fazer essa rota. E aí são através de diversas rotas como essa vai se aprimorando esse design, os compostos, enfim, toda a tecnologia, combustíveis e tudo mais. Eu acho que essa tecnologia que está sendo estudada, ela vai ser, eu acho que ela pode ser muito importante nos voos transcontinentais, né? Sim. Em sim, redução de tempo de voo. exatamente. Pelo ângulo. O futuro, Que sobe muito e já pousa. Isso, ali, já né? meio que sai e vai Olha rapidão. Você vai para, sei lá, Los Angeles, Londres, você vai fazer em quanto tempo? Entendeu? Sei lá, pro Japão, né? Fazer o Exatamente. outro lado do mundo. É, exatamente. Vamos supor agora que a ideia Nossa, seja... posso estar falando uma puta bosta aqui. Não, tá Não sei também. corretíssimo. Eu posso estar falando uma puta A barbaridade. ideia é que no futuro eu possa comprar um ticket de uma Uhum. nave espacial, como se faz hoje para um avião, Tá. só que em vez de você levar quase 24 horas de viagem fazendo um São Paulo-Tóquio, e ainda com diversos abastecimentos de Uhum. voo e tudo mais, aqui você vai utilizar o vácuo espacial, você vai muito mais rápido, porque você não tem a resistência do ar, você aproveita... A curvatura, né? Exatamente. Vê o mundo, visual. o mundo ele tá girando, você vai na contramão, você chega em Tóquio em 40 minutos. E aí, E aí, ó. é menos do que Que do você leva caralho, no trânsito em São E Paulo. o custo disso? Então, Hoje é tem- caro. não, tem que esperar depende baratear, de que é. mais pessoas Consigam confiem na tecnologia, e pessoas e como usem e comecem a fazer. E Pra... tem que ter o cuião pra, Agora, pra ir imagina um senhor de 70 anos quando o cara voou pela primeira vez. Mas eu nunca subo num troço Nunca, desse. E hoje, não, é. É. A aviação aí, o mundo funciona graças à aviação, Sim, né? e aí que eu volto a Santos Dumont, que a minha ideia é também fazer uma homenagem
nosso patrão. Você é um historiador do Santos Dumont, né? Sou um historiador, um ferrenho defensor de Santos Dumont. Eu tenho acesso a diversos documentos históricos que comprovam que Santos Dumont fez algo que era inédito na época. Não Então, foram os irmãos Wright. Os americanos esquecem. Lógico, né? Eu trouxe aqui para vocês até ver quem que quer abrir. Vai, bom. Cabe aí. Esse documento é um dos documentos mais importantes que existem, que prova que Santos Dumont foi o Tô com pioneiro. medo de pegar, velho. Pode ter um... Vai Porque devagar, se você estragar Pode isso ter aí. um tróboda. Como é que é o Não, nome? é o Bactrosaurus. Como é que é o trábada? Como é que é o nome da bactéria? Trébada. Não, é o bicho que não morre. Tardigra. Tartígra. Tardigra. Tardigra. Alô, meus amigos, tartígra. Isso aqui o que que é? Posso abrir? Claro, pode abrir. Não quero nem mexer, que depois dissolve. Vai dissolver. Você trouxe lá de Petrópolis? Não. Esse daí o que que é? Quando qualquer pessoa criava um invento, naquela época, 100 anos atrás, ele publicava numa revista científica, como é até hoje, a Nature. Perfeito. Então, Santos Nature. Dumont foi o primeiro a publicar a invenção do voo, que era uma coisa que, na época, as pessoas diziam, o feitiço foi quebrado, alguém conseguiu fazer que o mais pesado que o ar levantasse. Porque era... Isso é original? É original. Esse documento tem mais de 100 anos. Eu tô sentindo um cheiro velho pra caralho. Deixa aí. Não, pra mim, desculpa, nem sei se você podia pegar. Pode pegar, não tem Não, problema. não É quero. meu, é meu. Uma cheira. Cara, vai dissolver, não a fode cheira, os negócios. A cheira. Ó, É. vou fazer assim pra você ver a cheira. Ó, Você vai destruir o ó a bagulho. cheira. Mas deixa a Todo câmera, veiaco. deixa a câmera Veiaco. mostrar. Nó! Ó, Quer ver? Mostra Aqui, pra ó. câmera. Aqui, ó, vamos ver. Ou mostra você aqui, ó. Vamos lá. olha lá, ele vai mostrar, ele tá lá, ele Aqui, tá ó, lá. Marcão. Aqui. Ah, essa aqui? Não, cadê? Não tem não. Não tem É não. ali, ó. Cadê a câmera? Ó. Cadê a câmera? É que eu acho que a aproximação é de... Não chega. Ah, não tá chega. sem, caralho. assim, cara. Mas tá Tô escrito achando que aqui, tem. ó, em letras garrafais. The First Manned Flying Machine. Pode Então, mostrar ali pra aquela câmera ali que você tá ali, ó. Eu vou mostrar aqui que dá pra Aí ver que é é- o título, que é a Nature. Né, que é uma publicação, inclusive, até americana. Então, Pô, eles publicaram, mas eles não acreditam no bagulho. aí que tá. Porra. Quem é o dono da caneta pode escrever o que quiser na É história. o Manuel Gomes, a princípio. Eu costumo- Hoje a caneta é Eu dele. costumo dizer que os Estados Unidos é o Caralho, único país que Marcão. pode invadir um outro país e nada acontece com eles, né? Então, embora eu sou um Cara, isso é paga-pau... muito foda. Você pegou um bagulho de mais de 100 anos, É, irmão. não, você pegou aqui das raras obras que existem ainda que provam que Santos Dumont foi o primeiro. Tá aqui na Nature. A primeira Chupa, vez- irmãos Wright, seus bosta. Não é que os Chupa. É que o Santos Dumont, qual é a diferença? Dizem que o Santos Dumont só tirou do ar. E os irmãos Wright, eles voaram por Não, mais mas tempo, ele deu é isso? uma... Ah, mas não interessa. Ele já tirou... Voou 10 metros, foda-se. Ele voou, caralho. Não é isso? Qual que é a do 14 bichos? Qual é a onda? Então, Qual é a diferença isso dos que é irmãos Wright? Tem uma diferença aí. Tem diferença. Os irmãos Wright foram mais sólidos ou não? Ó, eu até quero O que é mais aproveitar o sólido? programa de vocês. Se tiver algum wikipedista aqui me ouvindo, pelo amor de Deus, deixa eu entrar no Wikipédia para consertar um monte de coisa errada que tá lá, porque eu fui expulso. Tem um Xandão lá no Wikipédia que me expulsou lá. E aí, e é fogo, porque a gente que Caralho, tem os velho. documentos, né? E obviamente é difícil comprovar documento que o cara não acha na internet, mas é o documento histórico. Sim. Tá lá. Então, o que acontece? Os Wright, eles fizeram um O voo voo. deles em 1908. O que acontece é que eles dizem que faziam voo desde 1903. Eles dizem. Qual é a comprovação científica? Nenhuma. O que eles tinham na época... Caralho, o cara trouxe a compra Trouxe a porra toda. ele trouxe da Isso é o Sandis. Museu do Louvre. Ele trouxe a na bolsa da Sandis. porra da Lembra da da- Sandis, Bola? Sandis, cara. Ele, lembra? ele trouxe na bolsa da Sandis. Aí, tá bom, tá aqui, ó. O que é mostrado para o povo americano, e obviamente para o mundo, porque o americano ele tem um poder de influência absurdo, né? Sim. É essa foto aqui. Tá lá, a câmera tá pegando, né? Essa é a foto. A famosa foto do primeiro voo do mundo em 1903. Só que se você pega os registros da época, essa foto nunca apareceu. Ela não apareceu em 1903. Ela só apareceu muito após os voos de Santos Dumont. Então, qual que é a comprovação científica? Zero.
Se você não provou na época dos acontecimentos, o VAR... Chama o VAR, caralho. Chama o VAR. Os americanos não querem chamar o VAR. Não, e sabe o que é interessante? Que você, quando Mas você começa... o tio tá arrastando no chão quase, né? Tá uns 2 palmos do chão. Eu acredito, como essa foto foi datada por biógrafos romancistas dos Wright, eles podem pôr a data que eles quiserem. Sim, mas lógico, para mim, essa lógico. foto apareceu após o voo de Dumont. Então, não tem significado prático Então, na ciência. Pelo método o científico, Santos Dumont Foi voou o primeiro mesmo. sem Por dúvida. quanto tempo Sem e dúvida. por quanto tempo no ar e quantos metros? Ele voou 220 metros em 21 segundos e meio, lá em Bagatelle, na França, diante de público, diante de jornalistas, Não, e juízes. tirou do chão, não é que ele voou. meteu da pedra e pulou de 6 paraquedas, metros de altura. né? Ele fez um voo, Ele comprovadamente, numa época em que ninguém conseguia fazer um voo de 10 metros, ele fez um voo de 220 metros. Pô, Então, coisa assim, pra caralho. existia um concurso em que os próprios irmãos Wright foram chamados para participar. Aham. Se vocês têm um avião, porque eles divulgavam que eles tinham, mas eles nunca mostravam. Eles diziam que era secreto porque estavam aguardando a patente deles. Só que o interessante é que a patente deles ficou pronta um pouco antes do voo de Santos Dumont, que está aqui. Eles realmente são donos da patente do que eles chamam um avião. Isso aqui não é a patente original, tá? Isso aqui é uma cópia. Bom, que bom. Tá? Ia ser do caralho. Essa aqui você compra no eBay aí por $3 e vem até no papel amarelado aqui. E essa patente prova que o que eles tinham não era um avião, era um planador. É que não tem motor, isso que eu tô vendo Sem aqui. motor. Não tem motor? E planador já existia há muito tempo. Já existia em 1800 e nada, já tinha planador. Tinha gente que se atirava do morro. Sim, umas asa com delta plan- velha Sim, lá. também. sim. Então, É. na verdade, isso aqui não é uma prova de uma patente de avião, porque o grande segredo na época era você misturar, fazer a junção de um motor com capacidade de levantar qualquer máquina O aérea. bagulho é avião porque tem Exatamente, motor, e cara. da dirigibilidade. Tudo isso era importante mostrar. E o primeiro que fez isso foi Santos Dumont em 1906. Então, o que eu costumo contestar é que a única prova de voo dos Wright não é isso como a internet diz. A internet diz uma mentira. Ela fala, ó, esse é o voo de 1903. Não há qualquer registro histórico dessa foto ter Você pode aparecido falar em que foi em 1903. 1612. Tem uma foto aí, Eu foda-se. comprei, no próprio eBay você compra um CD-ROM que tem todos os jornais em que apareceram os irmãos Wright, de 1901 a 1910. Você recebe o clipping lá. No CD-ROM você abre, tem todos os Aham. arquivos. Você começa a coletar ali todos os materiais, você não vê uma única foto do avião deles. Caralho, meu. E quando o Santos Dumont voou, apareceu em todos os jornais da época. Então era... Sim. Então quando os irmãos Wright voaram, o que apareceu foi só notícia. Era isso aqui, Não tinha ó. foto, não tinha porra A nenhuma. foto que tinha era de um planador, dele jogando do morro sem motor. Então, o que eu costumo dizer, quando eu vejo um brasileiro contestando, né? Ah, não, mas os irmãos Wright era catapulta. Catapulta até pedra voa, né? Eu falo, não, Catapulta até pedra na voa, verdade, isso verdade. daí é uma jogada para você acreditar que aconteceu um voo em 1903. Mas o fato histórico diz que não dá para saber se aconteceu algum voo em 1903. Não existe nada. Não tem prova, não tem nada. tem. Não tem Não nada tem. catalogado. O Pronto, que na tem data. é Não tem. 3 testemunhas que é parente deles, amigo deles. E, Eu posso falar que eu voei em Exatamente. 1903 e... E olha só como é interessante, como a prova se proclama ali, né? O que é verdade e o que não é verdade. Em 1904, aconteceu uma feira nos Estados Unidos, que é a Feira Universal de Ciências, Aham. que é a Feira de St. Louis, que chamou os irmãos Wright para mostrar o avião O avião. deles, que eles diziam que voava desde 1903 e que o avião fazia curvas. E nessa feira, eles iam pagar um prêmio de $100 mil, que na época dava para criar uma Boeing hoje. Porra. Era um prêmio absurdo. Que ano isso? 1904, o presidente Roosevelt deu o prêmio numa cidade vizinha dos irmãos Wright, falou, vem aqui e mostra. Mostra pra nós. E eles não foram. Arregaram. E aí, em 1907, o governo americano, depois de ler tantos artigos dos irmãos Wright e nada de uma foto de um voo,
falou assim, olha, a gente vai abrir um contrato internacional para um voo, para quem mostrar um voo. Se vocês Aham, não vierem lógico. aqui mostrar, a gente Lógico, vai caralho. pegar outro. E eles não foram de novo. Ou seja, sempre eles tinham prêmios absurdos para poder mostrar um voo, Mas nunca e ia. mesmo após sair a patente deles, eles continuavam não mostrando. Então, essa desculpa da patente também não era uma desculpa que você valida na cronologia. Uma patente do planador, você tá dizendo, né? Era a patente de um planador. É, caralho. Então Porque o o Santos segredo- Dumont é o pai da É aviação. ele mesmo. Ele foi o primeiro cara a identificar um motor suficientemente leve e potente, colocou num avião e conseguiu dar dirigibilidade. Decolou do próprio solo, fez isso em público, ganhou o prêmio, doou o valor do prêmio para os pobres de Paris, que ele fazia muito isso, ele era muito generoso, e ele não queria a patente. Ele, inclusive, abria os projetos dele, era o open source total. Open source, é bom quando o cara é assim, né? Então, ele fazia isso em prol da ciência. Foda, né? Que visão, né, brother? E é por isso que a gente tem que agradecer que nós realmente tivemos heróis na nossa história. Porra! E eu quero contemplar isso no meu voo ao espaço. Que Quero legal, levar alguma cara, que lembrança legal. de Santos Dumont. É. Para lembrar Que o legal. brasileiro, né? Boa. O orgulho de ser Outro cara brasileiro. foda também foi que eu tive a oportunidade de ir no museu dele, foi o Leonardo da Vinci, né, cara? Porque o Santos Dumont, ele não inventou, ele fez várias invenções. Sim. Várias. Sim. Várias. Várias. Ele era um inventor, né? Ele era Puta inventor.